O Palmeiras que está muito próximo de conquistar mais um título na era do professor Abel Ferreira e na era da tia presidente Leila Pereira, que está feliz da vida com o desempenho do Palmeiras neste Campeonato Paulista, que fez a melhor campanha, enfrentou o time que fez a segunda melhor campanha e saiu na frente com basta um empate no próximo domingo para que o Palmeiras garanta mais um título de campeão paulista dentro da sua história. Eu estou aqui também conectado no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/105fm Futebol Clube. Ou você que está no seu aplicativo do YouTube, digite lá na área de pesquisa 105fm Futebol Clube e você também pode participar da enquete do dia, que é a seguinte: o Arias deve ser titular desse time do Palmeiras? Qual que é a sua opinião? O Arias deve ser titular da equipe do Palmeiras? Participe da nossa enquete lá no nosso canal no YouTube, que é o 105FM Futebol Clube, e também pelo nosso WhatsApp, 11 999 325 105. 11 999 325 105. Comigo hoje aqui nos estúdios da 105FM, Maurício Capella. Boa noite, Capella, tudo bem? Boa noite a você, Luiz Marcelo Bigato. Daqui a pouco boa noite ao Fernando Fontona e, claro, boa noite a você que está conosco no Futebol da 105. Comigo também nos estúdios da 105FM, nosso Fernando Fontana, o Fefão, participando aqui do nosso 105FM Futebol Clube. Boa noite, Fefão. Boa noite, Bigato. Boa noite, Capella. Muito bom ver os amigos, sempre estar com vocês. Hoje vamos falar muito de futebol, tem muita coisa acontecendo. E essa sua enquete aí é pegadinha, hein, Bigato? Você colocar essa enquete para fazer pegadinha aí, mas é uma boa pergunta, hein? Então já vou passar para os nossos comentaristas. Maurício Capella, e aí? O Arias tem que ser titular ou ele é um bom reserva do Sousa? Então, você compra uma Ferrari e põe na garagem? Não dá, né? O Arias hoje é uma Ferrari, né, pro futebol brasileiro. Você tem que usar. Pra mim é um jogador que muda completamente a questão da dinâmica do jogo, né? Durante um bom tempo, já disse isso aqui ao microfone da 105, pra mim ele foi um dos principais atacantes do futebol brasileiro, um dos principais meio-campistas. E na equipe do Fluminense, especialmente na campanha da Libertadores de América, ele foi fundamental para a conquista do título. Então o Palmeiras fez um esforço danado e agora estaciona o carro? Não, passa uma cerinha no carro, calibra o pneu, mas põe para jogar. E aí, Fefão? Eu acho assim, o Arias ele vai ser o titular do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, pela qualidade que ele tem. O problema é que o Arias ele vem de um futebol europeu. Então, obviamente que o calendário do futebol europeu, a gente está no final da temporada agora. Então, você tem que tomar cuidado para também não dar uma sequência inteira pro jogador e o jogador acabar se estourando. É claro que a gente vai ter a parada da Copa do Mundo, mas o Arias vai para a Copa do Mundo. Então, esse vai ser o problema, ele não vai ter parada. Então, às vezes, o Abel já está pensando em dar uma tranquilizada para que depois da Copa do Mundo ele seja o titular. Ele pode jogar no lugar do Alan, pode jogar no lugar do Sousa pelo lado esquerdo, e o Sousa, pelo que disse o Abel, pode virar um centroavante, pode disputar a posição com o Vitor Roque. Aí abre uma vaga pelo lado esquerdo. Aí pode ser que o Arias entre por ali ou até ele improvise o Alan. E depois, vocês falam Alan, eu gosto de falar Alan porque eu acho que é Alan, viu o nome dele. Eu também acho. Você também acha? Também acho. E depois eu tenho uma informação importante sobre o Alan, hein? Opa! Vai ter uma informação importante que eu vou dar aqui. Daqui a pouco o Fernando Fontana então vai dar uma informação, Bigato, uma bomba sobre o Alan. Você não acha que o Fefão subiu no muro e não respondeu? Se tem que jogar não agora, respondeu, não? É verdade. Eu acho joga que ele vai ser agora ou não joga Eu acho agora? que não. Acho que ele vai esperar um pouquinho para dar uma para dar um pouquinho mais de descanso para que ele depois da Copa do Mundo seja o titular. Agora, Capella, o Abel não é muito frio quando ele responde sobre o Arias. Parece que ele tá falando de um jogador que tá vindo da categoria de base. Ele é questionado sobre o Arias. Não, bom jogador, vai reforçar bem o nosso grupo, tal. Ele não tá fazendo assim. Claro que você tem que ter o cuidado de você ter no ambiente nenhum jogador que tenha privilégios. Mas também não tá fazendo muito pouco caso desse reforço tão badalado que o Palmeiras trouxe nessa temporada. É porque tem um ponto ali, né? O elenco do Palmeiras é um elenco caro.
É um elenco cheio de jogadores. A gente está falando do titular da seleção paraguaia, que é o zagueiro. Estamos falando de um jogador que disputa a lateral direita da seleção argentina, ainda não em condições, claro, que é o Giai, é uma promessa. Mas estamos falando do lateral esquerdo, que é titular da seleção uruguaia. Depois já tem o Arias, que é titular da seleção colombiana. O Flaco Lopes, que na minha opinião vai para a Copa do Mundo no time do Scaloni. Acho muito pouco provável que ele não convoque para compor o elenco ali o Flaco Lopes. Então ele tem uma gestão de elenco complicada para fazer. Se ele traz o jogador de lá e já põe o jogador numa questão de titularidade, eu acredito que ele perca o grupo. O grupo vai olhar para ele, como é que é, Abel? Não é a meritocracia aqui, não são os melhores que atuam, os melhores que estão fazendo bons treinos, e aí chega um jogador dessa qualidade, e ele tem qualidade inquestionável, a qualidade do Arias, e você já coloca imediatamente na condição de titular. Sousa também é um jogador selecionável, né? Seleção paraguaia. Então, assim, eu acho que ele tem que tomar um pouco de cuidado com essa gestão de elenco. E acredito que o Abel, ele, na minha opinião, o que viabiliza a permanência longeva do Abel à frente do comando técnico do Palmeiras não são nem os títulos. É a maneira como ele faz as transições. Porque ele pegou um time ali, tudo bem, inicialmente montado pelo Vanderlei Luxemburgo, depois ele deu uma bela garibada no time, o time subiu de qualidade técnica, ganhou tudo. Aí ele refaz o time. E agora ele, na minha opinião, ele está na terceira refação, né? O Palmeiras, que não se ouve bem nos 2 últimos anos, ele está na terceira refação. E para mim, a terceira montagem desse elenco sob a gestão do Abel é melhor, tem mais riqueza técnica do que as 2 anteriores. Ele tem mais como mexer no time. Ele tem como criar tática e estrategicamente, coisa que eu acredito que, especialmente naquela época que ele tinha Gabriel Menino e outros jogadores, ele tinha uma dificuldade. Vamos isolar o efeito Endrick e o efeito Estevão, porque obviamente eles mudam a correlação, né, Fofão, né, Bigato? 18h09, eu estou aqui no nosso canal www.youtube.com/105fm Futebol Clube. Você vai participando, curte a nossa transmissão no YouTube, compartilhe com um amigo e você pode ter a chance também de concorrer a um par de ingressos para o Camarote do Morumbis, jogo São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro no dia 21. Você quer com tudo pago, com bebida, comida, tudo incluso, na boa, você curte a nossa live aqui no YouTube, daqui a pouco você vai saber como vai participar, mas participe aqui do nosso canal no YouTube, que é o 105FM Futebol Clube. Vou registrar aqui a sua participação. Tá aqui o Nelson Neves, o Fagner Silva, o Eduardo Leite, tá aqui o Nelson, quer saber do Morcegão? O Morcegão tá de folga, amanhã ele estará aqui apresentando o 105FM Futebol Clube. E no domingo o Morcegão tá aqui comandando a nossa jornada esportiva na final de Palmeiras e Novo Horizontino. Tá aqui o Kevin também tá por aqui, o Levi Pedroso, a Geni Marinho, todo mundo participando aqui. Deixe a sua curtida, comente, compartilhe e você pode participar aqui da nossa transmissão. Guilherme Giuliari está na linha. Vamos abrir aqui o noticiário falando do Palmeiras, que daqui a pouco o Fefão vai trazer uma notícia importante do Alan. Então fique ligado aí que daqui a pouco o Fefão vai falar sobre o Alan, mas primeiro vem o Guilherme Giuliari com detalhes e informações do Palmeiras aqui na 105FM. Fala, amigos que acompanham o 105FM Futebol Clube. Ontem em Barueri o Palmeiras saiu na frente da grande decisão do Campeonato Paulista, com gol de Flaco Lopes aos 38 minutos e um pênalti defendido por Carlos Miguel em cobrança de Robson aos 43. O Palmeiras largou na frente e agora jogará por um empate para ser campeão do Campeonato Paulista. O Verdão, que ontem não teve Vitor Roque, que se machucou contra o São Paulo e foi opção no banco. O atleta entrou aos 26 minutos do segundo tempo e atuou pouco mais de 28 minutos no jogo de ida da grande decisão. Vitor será tratado pelo Núcleo de Performance e Saúde do Verdão e, caso esteja 100%, o atleta deverá começar como titular no segundo jogo da grande decisão. Por hora, o Palmeiras fez seu último jogo na Arena Barueri. Para 26 mil pessoas, o Alviverde se despediu do estádio, porque dia 15 deste mês de março, contra o Mirassol, o Verdão terá a volta do Allianz Parque. A grama sintética já foi 100%
colocada e agora faltam apenas os testes a serem realizados no gramado para aí sim o Palmeiras ter total liberação de seu estádio. O Palmeiras que deve treinar a partir de semana que vem no Allianz Parque, depois do jogo contra o Vasco no Rio de Janeiro. Lembrando que domingo, com transmissão da 105 FM, tem o jogo de volta da grande decisão do Campeonato Paulista. Guilherme Giuliari para a Rádio Que É Só Alegria. Tá aí o Guilherme Giuliari com detalhes e informações do Palmeiras. Agora conta pro ouvinte da 105 FM, pro torcedor do Palmeiras que está ansioso, Fernando Fontana. O que vai acontecer com o Alan? Envolve o meu time, inclusive. Qual que é o seu time? Newcastle. Olha, quase falei, hein? Capela, olha só. Cedo, velho. Você sabe que eu já trabalhei com o Fefon muitos anos da minha vida, né? E essa conversa de Newcastle... Faz tempo. Não, tem que falar Newcastle, porque ele não aceita Newcastle. Newcastle é americanizado. Newcastle inglês. Você sabe por que ele torce pro Newcastle? Ai, você sabe por que ele torce pro Newcastle? Porque ele é preto e branco. Quais são as cores do Newcastle? Não é? Por aí. Mas bigadinho, o Atlético Mineiro também é preto e branco. O Santos. Mas juro que você sustenta essa até hoje. É verdade, é meu time. Tá, então, é o seguinte, o Newcastle... Vamos falar do Alan, vai. Então, o Newcastle tinha interesse no Alan para essa janela de transferências. O que acabou não dando certo? Existe o fair play financeiro. E o Newcastle já tinha gasto o valor que não poderia mais trazer jogadores. Agora fecha um novo patrocinador. E a gente sabe que o fair play financeiro ele funciona da seguinte forma. Quanto mais você arrecada, mais você pode gastar. Então, o Alan está na mira do Newcastle. Vai vir proposta na próxima janela de transferências pelo Alan do Palmeiras. Então ele pode sair no meio do ano? Pode sair no meio do ano. Aí depende da Leila Pereira, se vai segurar, não vai segurar. Agora, o Newcastle apresentará uma proposta para o Alan no meio do ano, na próxima janela de transferências. Capela. É um jogador que o Abel não quer perder, né? Já declarou muitas vezes que era um atleta diferente dentro do elenco, que ele não gostaria de perder. O Alan é um jogador que ele consegue se desenvolver muito, já se desenvolveu bastante e ele tem muita qualidade técnica. Mas eu não tenho lá muita dúvida que, para mim, tem duas agremiações que vão sofrer muito no pós-Copa do Mundo, que é a janela de transferência. Uma delas é o Palmeiras e a outra é o Corinthians. São duas agremiações que vão sofrer demais na janela de transferência. São jogadores desses dois times que têm muito mercado. No caso do Palmeiras, já que estamos falando do Palmeiras, o Palmeiras terá outros jogadores que serão namorados pelo mercado do exterior. Eu não tenho dúvida de que o Palmeiras vai ter muita dificuldade para segurar o Vitor Roque, o Flaco Lopes. O próprio Sousa vai ser um jogador que vai ter um outro tipo de mercado. O Alan, como você mencionou. O próprio Arias, dependendo de como a coisa andar, porque ele vai para uma Copa do Mundo, não nos esqueçamos. Ele vai fazer um meio campo, Richard Rios e John Arias. Nós teremos um meio de campo desse tamanho ao lado do Rames Rodrigues, se tudo correr bem. Então, enfim, tem muitos atletas que poderão ser alvo de transferência no pós-Copa do Mundo, na janela de transferência do mercado europeu. Então, será muito difícil para o Palmeiras e, na minha opinião, para o Corinthians também, mas depois a gente fala disso, segurar um atleta como esse. O Alan tem quantos anos? Ele deve ter 21, 22 anos no máximo, não tem mais do que isso, né, Fefon e Bigato? Então, é um jogador que ele ganhou a posição. Ele, inclusive, na minha visão, ele é o responsável por o Arias não ter entrado ainda no time titular, porque ele tem uma qualidade técnica e um desenvolvimento dentro de campo que ajuda bastante. Pode falar, Fefon, 21, né? 21 anos. O Alan tem 21 anos, é muito novo, né? É muito novo. E muito novo, o mercado paga mais, obviamente. Óbvio. E atacante ainda? Exatamente. O Palmeiras revelou 3 jogadores espetaculares. Quais são? Hendrick, Estevão e o Alan. Sim. Quem é melhor? Pra mim, o Estevão. Já declarei isso várias vezes. Tecnicamente, inclusive quando o Estevão estava abaixo do Hendrick. Eu penso o Hendrick um fazedor de gols. Muito competente. No Leão já está indo muito bem, obrigado. É só da sequência que o garoto vai desenvolver. Agora, o drible, o quebrar a linha adversária, o ter a qualidade de preparar a jogada para o adversário, de tirar da cartola uma jogada diferente para bater em diagonal, esse dos 3 só tem um, o Estevão.
Fefão também, você acredita no Concordo, Estevão? acho que o Estevão é o melhor de todos eles, não desqualificando nenhum deles, né? O Endrick, jogador que está jogando muito agora no Lyon, não foi bem no Real Madrid, mas vai voltar. O Lyon tinha pedido a permanência dele por mais um tempo, né? O empréstimo, prorrogar o empréstimo, não aceitou o Real Madrid, então o Real Madrid já está vendo ele com outros olhos. E a gente tem também o Alan, que eu acho que ele ainda vai crescer muito, né? Futebol europeu faz o jogador crescer taticamente, faz o jogador crescer até fisicamente. Eu acho que ele vai ser um jogador que vai ser um dos grandes atletas brasileiros lá na Europa, como está acontecendo com esse menino do Vasco, né? Que é muito bom. Todo mundo já tá boquiaberto que compraram barato. Exatamente, compraram barato. Então, quer dizer, o Palmeiras vai conseguir vender o Alan, se quiser, por um preço alto. E lembrando que a janela de transferências do nosso meio do ano é a janela mais forte do futebol europeu. Essa última que teve, eles não gastam tanto. Agora, essa próxima janela são quando os europeus gastam fortunas para fazer o time para a temporada inteira.